e estamos todos a retornar das férias. E então vamos continuar a louvar ao nosso Deus e agora cantando o hino 340, Saudade. Ser convidar a todos os presentes e entoarmos as estrofes do hino Sejas Louvado. Oh
Querido e bondoso Senhor, aqui estamos nós, Senhor, humildemente na Tua presença, na Tua santa casa de oração. Vem, Senhor, dar-nos a reverência neste lugar e vem, Senhor, fazer com que cada um de nós possa estar atento à Tua santa palavra. Em nome de Senhor Jesus. Amém, Senhor. Para darmos continuidade ao culto esta manhã, vamos cantar o hino Amor no Lar, 453. Convidamos todos aqueles que puderem a se ajoelharem e nos unirmos todos em oração. Bom e eterno Pai, graças, Senhor, por nos encontrarmos neste Teu santo dia na Tua casa de oração.
E já agora, Senhor, te queremos suplicar por todos aqueles que não podem ter esta alegria, por todos aqueles que assistem através da internet, por todos aqueles que se encontram presos numa cama, por todos aqueles que Satanás ainda amarra nos seus laços. Te queremos suplicar, Senhor, que Tu te reveles a eles com poder e força e de uma vez por todas os libertes como desejas, Senhor. Te suplicamos, Senhor, que estejas conosco aqui, neste lugar, que os Teus santos anjos se acampem ao nosso redor e que o nosso coração esteja receptivo ao ensino da Tua palavra. Senhor, acompanha a Tua serva que escolheste hoje para transmitir a Tua palavra. Dá-lhe força, dá-lhe o poder do alto, o poder do Teu Santo Espírito, para que verdadeiramente as Suas palavras sejam aquelas que Tu queres que nós ouçamos, sejam aquelas que Tu queres que nós aprendamos. Te pedimos, Senhor, que possas também estar com todos aqueles que assistem. E neste momento, Senhor, faz-nos de coração reverente, de coração amante, desejosos de saber a Tua vontade e desejosos de a pôr em prática. Te pedimos pelos méritos infinitos de Jesus. Amém. Dentro de momentos continuaremos os nossos atos de louvor e de adoração através da entrega dos dízimos e ofertas, mas antes disso, deixem-me dar as boas-vindas a todos aqueles que se dignaram colocar, e muito nos honram com a sua presença, se dignaram colocar os seus nomes no livro de honra. Temos a visita da jovem Tine, não sei se vou dizer bem, mas Kuls, que vem de Antuérpia, que já tivemos o prazer de ouvir nos momentos especiais de adoração na Escola Sabatina. Temos também connosco o Nelson Mendes, de Canelas, e um casal, penso eu, do Rio de Janeiro, da Igreja Adventista da Barra da Tijuca. A todos esses e todos aqueles que não estão no livro, mas que também estão aqui como visitas, e já agora, também a todos nós, um feliz sábado, um sábado muito abençoado, que a mensagem que agora vai ser pronunciada seja do agrado do Senhor e possa encontrar refúgio no nosso coração para que não esqueçamos a palavra de Deus. Neste momento vamos passar então ao momento das ofertas. E antes de darmos a vez às crianças e também a nós próprios para efetuarmos este gesto de gratidão, vamos ouvir uma pequena leitura. De vez em quando criam-se situações que proporcionam oportunidades missionárias às quais a Igreja poderia responder rapidamente se houvesse fundos disponíveis. Poderíamos perder essas oportunidades se tivéssemos de esperar meses ou anos para angariar fundos. Já agora, desculpem a pausa, esqueci-me de dizer que a oferta deste dia irá para a Missão Global, para o projeto Missão Global. O fundo Oportunidades Invulgares é usado para estas oportunidades únicas.
Regularmente, a Conferência Geral recebe uma parte das nossas ofertas através da divisão e redistribui estes fundos por projetos e entidades missionários. O Fundo Oportunidades Invulgares está incluído nessa lista. Durante os últimos anos, esta oferta tem sido em média superior a $700 ou 615.975 euros, penso eu. E parte desse valor tem sido investido em estações televisivas, na Noruega, por exemplo, e na veiculação de informação sobre o ébola na África Ocidental. O apelo é: podemos ter um papel ativo na resposta que é dada a estas oportunidades, participando regularmente com as nossas ofertas voluntárias. E a oração também é: querido Pai, obrigado pelo privilégio de ajudar aqueles que precisam de ouvir falar de Ti. Amém. Vamos então dar a vez às nossas crianças e depois, seguidamente, nós mesmos procederemos a este ato de adoração e louvor.
Bondoso Deus e Pai que está nos céus, te queremos agradecer, Senhor, por este dia de sábado. Te queremos agora apresentar também os dízimos e as ofertas dos teus filhos e pedir, Senhor, uma bênção sobre eles, para os dízimos e para os seus doadores. E esteja, Senhor, também com todos aqueles que agora os vão dirigir e que eles sirvam para o avanço da tua obra. Tudo isto pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mas o tempo foi passando.
Eu convido todos os meninos e as meninas para virem aqui que eu vou contar uma história. Então, a nossa história é sobre estar a Umara. Olha, tem mais meninos. Cheguem-se mais para lá um bocadinho. Só não conseguem todos ver. Sim. É sobre estar a Umara e o amor. Conseguem ver lá em cima? Olhem ali. Esta é uma tribo que está situada no norte do México. Eles são conhecidos por correrem muito. Correm muito, mesmo muito, longas distâncias, colinas abaixo, colinas acima. São conhecidos por correr muito. E vamos falar de uma história que aconteceu, vamos contar a história que aconteceu nesta tribo. Vocês sabem que a Bíblia é traduzida em várias línguas. Nós falamos português, temos a Bíblia em português. Os ingleses têm a Bíblia em inglês. Ali em cima está a palavra Bíblia em várias línguas. Algumas nós conseguimos perceber mais ou menos, outras nem por isso. E então havia um senhor, que era missionário, que estava nesta tribo a tentar traduzir a Bíblia para eles aprenderem mais sobre Jesus. Mas havia um versículo bíblico que eles não conseguiam traduzir. Eles não usavam a palavra amor. Não tinham tradução possível para a palavra amor. E o missionário não conseguia traduzir o versículo São João 3,16. Sabem o que é que diz em São João 3,16? Alguém sabe de cor? Diz-me, sabes? O que é que diz em São João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que ele este versículo não conseguia traduzir, porque eles que não usam a palavra amor não podia traduzir de maneira nenhuma. Ele estava lá, sentado, a tentar, a dar voltas à cabeça, a falar com este, com aquele, para ver se conseguia traduzir. E, entretanto, um senhor começou a gritar muito. E vinha com um filho ao colo. E ele perguntou ao senhor o que é que se passava. O senhor vinha a gritar. Meu filho magoou-se, meu filho queimou-se. Então a mãe estava a fazer comida. Sabem que nas tribos não há fogões, como nós temos em casa. Tinha uma fogueira no chão, tinha uma panela, e o menino queimou-se na panela. Queimou-se. E o missionário o que é que fez? Rasgou as roupas, começou logo a pôr nos cremes, começou a tratar dele. Enquanto o missionário tratava dele, o pai do menino começou a chorar. E o missionário disse: está a chorar porquê? E ele disse: porque dói muito ver meu filho sofrer. O missionário aí percebeu como é que podia traduzir o versículo. Querem saber como é que ficou o versículo bíblico? Ficou assim: porque o estado do mundo magoou Deus, e Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o seu Filho a este mundo para morrer por nós, porque nós fazemos asneiras. E sabem que nós conseguimos magoar os nossos amigos, os nossos irmãos, e não devemos fazer isso. Porque Jesus escolheu-nos para nós ajudarmos os outros e servir os outros. A partir de agora, não vamos mais magoar os outros. Vamos fazer essa promessa a mim e a Jesus. Está bem? E eu tenho ali um desenho para vocês pintarem sobre este versículo bíblico. Vocês vão lá ao fundo ter com a Gracinha, porque ela tem um desenho para vocês pintarem sobre o versículo bíblico. Está bem?
Desejo nesta hora cumprimentar a todos os irmãos, a todas as visitas que se encontrem aqui nesta sala, na Santa Casa do Senhor. Desejo também cumprimentar a todos aqueles que nos assistem através da internet e desejar a todos vocês, aí distantes e aqui, um feliz sábado, um sábado abençoado pelo Senhor. O culto desta manhã está à responsabilidade do Departamento do Ministério da Mulher. O Ministério da Mulher tem, ao longo do ano, 3 sábados da sua responsabilidade, sendo o sábado de setembro com o tema da sensibilização contra a violência. Eu chamei a este culto de culto solene. E diz no dicionário que o significado para esta palavra, que é sério, que expressa relevância e seriedade. E é isto mesmo, irmãos. O culto desta manhã é um assunto bastante sério, não só nos dias que correm, mas também de extrema importância no que diz respeito à salvação de cada um de nós. Durante muito tempo, eu fazia uma pergunta a mim mesma: como é que eu ia conseguir sensibilizar alguém a não cometer pecado, a não cometer violência? Mas prontamente o Senhor me deu a resposta através da leitura da sua palavra, e é o que nós vamos também fazer neste momento. Vamos todos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 16 e no verso 8. João 16, 8. Estas foram palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. E diz então o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é este ele? Este ele é o Espírito Santo. Então esta responsabilidade não será minha. Esta responsabilidade de convencer alguém de algum pecado que esteja a cometer é do Espírito Santo. Que realmente nós possamos entender e compreender o tema desta manhã. Não se trata de acusação, julgação ou condenação de alguém. Esse não é o objetivo. O objetivo é levar cada um de nós a termos consciência dos atos que cometemos, porque tais atos determinam o meu presente e o meu futuro. Tais atos determinam a qualidade de vida que eu estou a ter ou a qualidade de vida que eu estou a proporcionar aos outros ter. E tudo aquilo que eu faço vai resultar futuramente se um dia eu vou estar na pátria celestial com o meu Deus. Há versículos que eu não vou pedir para vocês me acompanharem para o culto não se alongar mais, está bem? Portanto, é o caso destes 3 versículos que nós vamos ver agora. João 3,17 diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mais à frente, no capítulo 12, no verso 47, diz: pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E em 1 Timóteo também nos diz, portanto, no capítulo 1, verso 15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não falar neste assunto, irmãos, representa uma atitude de indiferença e passividade, que vai corresponder em aceitar, perpetuar e potencialmente contribuir para a disseminação deste tipo de comportamentos. Feita esta pequenina apresentação, nós vamos prosseguir e eu queria começar por definir a palavra violência. Diz então que violência é usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico.
Nós temos vários tipos de violência. Eu vou enumerá-las. Temos a física, que é, através da força, atuamos no outro de maneira a feri-lo. A psicológica ou emocional, dói mais do que a física. E a vítima é atacada através de insultos, humilhação, intimidação e fica com baixa autoestima. A moral, que é caluniar, difamar ou injuriar o outro, ofendendo a honra e a reputação de alguém. Violência sexual, ato que obriga a pessoa a manter contacto sexual através da força, da intimidação e mesmo através de ameaças. E por último, por omissão de responsabilidades ou negligência, que é falhar em providenciar as necessidades básicas a alguém por parte da pessoa encarregue de cuidar delas. A palavra do Senhor ela é bem explícita em relação a este tema. Nós vamos analisar várias passagens da Bíblia em que o Senhor utiliza palavras fortes, Ele não utiliza palavras brandas, e isto é para que possamos compreender a gravidade da violência e aquilo que é causado na vida das vítimas. Nós vamos começar por apresentar detalhadamente então cada tipo. Violência física. Sabem que logo após a queda de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim do Éden, é-nos relatado na Bíblia o primeiro caso da violência física. Gênesis capítulo 4, verso 8, diz que Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Não foram precisos passar muitos anos para que mais à frente, em Gênesis capítulo 6, vamos abrir todos, por favor, Gênesis capítulo 6, verso 11, e diz que a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e estava cheia de quê? Isto logo no início. Estava cheia de violência. Avancemos para o verso 13. Então disse Deus a Noé, mais à frente um pouquinho, a terra está cheia da violência dos homens. Vou pedir também que abram agora em Provérbios, capítulo 6, e versos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Só nestes versos nós vamos englobar dois tipos de violência. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. E eu vou fazer aqui um parênteses para vocês entenderem que lá estão as palavras fortes que o Senhor utiliza. Portanto, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Primeira, os olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. E aqui temos a violência moral. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Violência física. Quarta, coração que maquina projetos iníquos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal, portanto estamos a falar da violência física. Sexta, testemunha falsa que profere mentiras, temos a violência moral. E por último, a sétima, que diz que a sua alma abomina, o que semeia contendas entre os irmãos. Sabem onde é que é mais frequente isto tudo acontecer? Dentro do seio da família. Penso que não estamos admirados, pois não? Com certeza todos nós sabemos e já ouvimos falar que o desejo, a intenção de Satanás é destruir as famílias de Deus. Deus concedeu os nossos lares para serem o quê? Para serem um pequenino céu aqui na terra, onde que o amor devia de estar presente
e onde os membros de família se deviam de ajudar uns aos outros. Mas, infelizmente, as notícias vêm nos informar que não é bem assim que acontece. Diz as notícias que o maior caso da violência física, ela é exercida dentro dos lares, tornando estes lugares em lugares de dor, de aflição, de sofrimento, de tristeza. E o nosso lar devia ser o quê? Devia de ser o nosso abrigo, o nosso lugar de conforto, o nosso lugar de plena felicidade. Ellen White também escreveu acerca disto. Nós vamos ler. Diz assim: o lar deve ser tudo quanto está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições em vez de serem estudadamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com outros. O Sr. Y, deixem-me que o chame assim, ele era um senhor muito gentil, cortês e bastante educado. Dizem que era muito agradável de conversar com este homem e ele impunha também respeito à sua presença. Diz também que ele importava-se profundamente com a reverência na casa do Senhor. Mas, infelizmente, um dia veio-se a descobrir que este mesmo homem exercia violência física na sua esposa que estava grávida. Irmãos, temos alguma coisa a comentar a este respeito? Se há alguém que tem toda a legitimidade para fazer qualquer tipo de comentário, não sou eu. É a palavra do Senhor. Salmos, no capítulo 11 e no verso 5, não acompanhem, por favor, porque eu vou ler na versão da Bíblia para mim. Diz assim: o Senhor põe à prova os bons e os maus e detesta os que amam a violência. E agora vocês perguntam assim, mas afinal, Deus é um Deus de amor ou é um Deus de ódio, como ainda há pouquinho nós tínhamos visto em Provérbios, que ele odiava aquelas coisas todas? Que na mente de ninguém possa surgir a dúvida de que Deus não é amor, porque Deus é sim amor. Mas lembrem-se sempre, por muito mal que seja o caminho que eu escolher percorrer, no dia em que eu erguer a minha cabeça para o céu e levantar o meu braço e a minha mão e pedir socorro ao Senhor e pedir perdão ao Senhor, Ele não nos vai virar as costas. O Senhor realmente detesta o pecado, mas o Senhor está sempre interessado e pronto a salvar o pecador. Basta que para isso nós o desejemos e basta que para isso façamos o que é. Agora sim, podem todos acompanhar em 1 de João 1,9. Este homem da história, à luz da Bíblia, nós sabemos que ele não estava a proceder bem. Mas se ele e eu e cada um de nós fizermos o que é? 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Avancemos agora para Provérbios 13, 24. Podem abrir, por favor. Provérbios 13, 24. Esta passagem está relacionada com a disciplina dos nossos filhos. Posso só beber um bocadinho de água, está bem, por favor? Então vá, o que é que diz aí? O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o disciplina.
Sabem que há muitos que, baseados numa interpretação errada sobre este texto, alegam ter todo o direito em punir severamente os seus filhos e para isso podem usar a vara, podem usar o cinto ou outro material qualquer e fazem-no constantemente e sem manifestarem qualquer tipo de piedade. Ora, isto não é a vontade de Deus, nem é isto que está escrito no verso que acabamos de ler. O uso da vara aparece no sentido de apelar a uma direção de autoridade para quê? Para guiar, orientar, disciplinar, mas sempre baseados no amor. Em Provérbios também, no capítulo 22, no verso 15, e no capítulo 29 e no verso 15, não vamos ler, por favor, são mencionados a vara da disciplina e a vara da correção. Ambos estes textos nos ensinam e nos lembram o quê? Primeiro, é dever dos pais educar os filhos. E lembrar então que nós devemos de ter tempo para conversar com os nossos filhos, conversar e explicar-lhes o que é correto e o que é errado, para eles conseguirem ter a noção daquilo que está mal e daquilo que está bem. E depois de conversarmos com eles, explicando, devemos juntos, pais e filhos, elevar uma prece ao Senhor e pedir sabedoria ao Senhor para continuarmos na educação deles e para que eles mesmos possam entender essa correção. O uso da vara também nos faz lembrar outro exemplo na Bíblia. É o exemplo do bom pastor, que nunca usou a vara para a violência, mas sempre para a bondade. Salmos 23, 4, com certeza que todos sabem de cor. O que é que diz? A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Davi escreveu isto, acham que este consolar se estava a referir à agressão? Eu penso que não. Vamos ver agora uma imagem mais destinada às crianças, mas para entendermos então o seguinte. Estudiosos afirmam que a vara era usada da seguinte forma. Portanto, a extremidade inferior da vara, ela servia para guiar as ovelhas naqueles caminhos estreitos e sinuosos, evitando que elas caíssem nos precipícios e fazendo com que elas pudessem seguir o trilho certo. Depois, a outra extremidade superior, com aquela curvatura, servia para resgate, quando realmente elas caíam, como estão a ver num precipício, e o pastor, mesmo com o seu braço não podendo alcançá-las, estendia a vara para resgate. Em nenhum dos casos é sugerido que ele utilizasse a vara ou cajado para espancamento ou mesmo agressão. Nós vamos ler o seguinte. Na Bíblia de Estudo, há um comentário que vem a respeito destes versos. É o comentário número 304 e diz então assim: grande é o número de pessoas que não aceita a ideia de que uma criança deve ser castigada fisicamente. Essa ideia não é correta. Toda a criança precisa de disciplina e, se não for corrigida a tempo, se tornará dominada por seus maus hábitos. Em alguns casos, essa correção deve ser física, conforme o conselho bíblico. Todavia, deve ficar bem claro que a correção física nada tem a ver com violência. Algumas palmadinhas e a perda de privilégios não podem ser confundidos com espancamento. Nesse caso, quem precisa de correção é o pai ou a mãe da criança. Helena White também escreve o seguinte. Vamos para a leitura seguinte. Ao mesmo tempo em que muitos pais erram no lado da condescendência, outros vão ao extremo oposto, governando os filhos com vara de ferro.
Tal disciplina não é segundo a maneira de Cristo. Administrai as regras do lar com sabedoria e amor e não com a vara de ferro. A mãe pode perguntar: nunca deverei castigar meu filho? A vara pode ser necessária quando falharam outros recursos. Contudo, não deve fazer uso dela se for possível evitar. Mas se medidas mais brandas se mostrarem insuficientes, deve administrar-se com quê? Com amor, o castigo que levará a criança à compreensão de seus deveres. Frequentemente, diz Helena White, um só destes corretivos será suficiente para mostrar por toda a vida que não está observando a disciplina. E quando este passo se torna necessário, deve impressionar-se seriamente a criança com o pensamento de que isto não é feito para a satisfação dos pais ou para comprazer uma autoridade arbitrária, mas para o bem da própria criança. Passemos a falar agora da violência sexual. Nós devemos lembrar que o relacionamento sexual, ele está relatado na Bíblia e foi planeado por Deus para ser o que é? Foi planeado para ser uma bênção ao ser humano. Gênesis 1, 27 e 28 é onde nós podemos ver isto. Bênção e não tortura. Lembrar também que desde o princípio Deus estabeleceu o contexto onde este relacionamento deve ser exercido. Dentro do casamento e entre um homem e uma mulher. Podemos ver isso em Gênesis 2, do verso 18 ao verso 25. A Bíblia deixa bem claro que a sexualidade ela deve ser exercida com o quê? Com o respeito, com a fidelidade e com o amor. Deturpar este tato criado por Deus e passar a práticas que levam ao sofrimento do ser humano é enveredar, deixem-me que lhes diga, é enveredar pelos caminhos do inimigo. E Satanás ele exulta de felicidade quando um ser humano causa dor e sofrimento a outro ser humano. Helena White escreve o seguinte: não é um amor puro o que leva um homem a tornar sua esposa instrumento para servir a sua carnalidade. É a paixão animal que clama por satisfação. Os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Se cumprirem as palavras de Cristo, seu amor não será de baixa natureza, terreno, de caráter sensual, que leve à destruição do próprio corpo, debilidade e enfermidade à esposa. Não serão condescendentes para com a satisfação de baixas paixões, fazendo ouvir a esposa que ela deve ser sujeita ao marido em tudo. Se ele, o marido, tem a mente de Cristo, não será um destruidor do corpo, mas estará cheio do terno amor, procurando alcançar a mais elevada norma em Cristo. Homem algum amará verdadeiramente a sua esposa quando ela se submete pacientemente a tornar-se sua escrava e servir as suas depravadas paixões. Colossenses 3,19. Querem abrir para lerem junto comigo? Colossenses 3,19. É um conselho que vem na palavra do Senhor aos maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não as trateis asperamente. Nós vamos passar à violência psicológica, emocional e moral. Sabem que
está estudado que este tipo de agressão, ela não, apesar de não deixar marcas visíveis, não deixar as nódoas negras, ela diz que é tão mortal como a violência física e sexual. Digamos que é assim, um pouquinho não, bastante mais lenta. Dizem também os estudos que esta violência é um verdadeiro assassínio silencioso nas famílias. E o que é que ela, nesta violência psicológica, emocional ou moral, o que é mais comum se ver? É a agressão verbal. Ora, na agressão verbal, o agressor utiliza o quê para agredir? Vai utilizar as palavras. As palavras, para serem pronunciadas, precisa de quê? Precisa da voz. Por sua vez, a voz, para este som ser produzido e para este som sair cá para fora, nós precisamos dos pulmões, precisamos das cordas vocais, depois chegamos aos articuladores, que é tudo o que envolve a nossa voz, e aí chegamos, entre outras coisas, chegamos à língua. E até aqui parece tudo muito bonito. É assim que nós fomos criados. Esta foi a criação de Deus, criar-nos assim com esta complexidade toda, e quando nós falamos, nem sequer nos lembramos que vamos precisar dos pulmões, não é? Então, como é que a voz deve ser usada? Leitura seguinte. A voz é um talento confiado e deve ser usada como um auxílio, encorajamento e fortalecimento do nosso próximo. O principal requisito da linguagem é que seja pura, benévola e verdadeira. Que uso é que estamos a dar então a este talento confiado por Deus? Se fosse um bom uso, provavelmente neste momento não necessitávamos de estar a falar deste tipo de violência. E o Senhor sabia que em alguma altura das nossas vidas nós lhe íamos dar um mau uso. A palavra do Senhor compara então a língua a quê? Vamos abrir em Tiago 3:6. Estes versos são bem conhecidos e nós sabemos bem que na Bíblia a língua é comparada a um fogo. E infelizmente no nosso país nós sabemos bem qual é a ação do fogo e aquilo que ele é capaz de fazer, a destruição, não é? Tiago 3:6 diz então: a língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo. Saltemos para o 8. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. E eu pergunto, como é possível que no momento nós estamos a bendizer ao Senhor e no mesmo momento nós estamos então a insultar, humilhar, caluniar, difamar, injuriar e ameaçar? Será que temos a verdadeira noção dos efeitos negativos causados na vida de alguém quando proferimos mentiras e quando difamamos essa pessoa? Sabem o que é difamação? Difamação é o ato de desonrar alguém espalhando informações falsas, ou seja, espalhando mentiras. Sabem uma das consequências? A Bíblia diz, em Provérbios 16:28, o que é que lá está escrito? Provérbios 16:28.
O homem perverso suscita contendas e o difamador separa os maiores amigos. Que poder tem este pequeno órgão, tanto para o mal como para o bem, tanto para edificar como para derrubar. Convém que realmente cada um de nós possa refletir no uso que estamos a dar a este poder. Devemos seguir o conselho de 1 de Pedro 3,10, pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Sabem o que é refrear a língua? Dominar, conter a língua. Verso 11 diz: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Sabem que há estudos em que eles avaliam o nosso comportamento físico quando nós estamos a falar. E através de como eu me vou comportando, dos meus gestos, essa pessoa pode detectar se eu estou a mentir ou não. Mas pensemos e sejamos honestos. Quando nós estamos a falar com alguém conhecido, quando nós estamos a falar com um amigo, por acaso nós vamos estar a pensar nesse tal comportamento e vamos estar a analisar a pessoa a ver se ela nos está a contar uma grande mentira? Não, pois não. Não permitamos que a nossa língua seja um fogo devastador. Não permitamos que aquilo que lançamos pela boca fora, que não tem retorno, seja destruição. Antes, a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. É o que diz Colossenses 4,6. Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Está em Provérbios 16:24. Que a nossa voz possa ser como a voz de quem? Já pensamos quando Jesus andou aqui na terra, como é que ele utilizava este talento? Como é que eram as palavras de Jesus? Como é que era o olhar de Jesus? Como é que era o tom de voz de Jesus? Eram palavras mansas e suaves, um pleno regozijo a quem o podia ouvir. Estamos mesmo a terminar e eu não queria deixar de ler a última passagem de Helena White. Esta passagem não fala de violência ao ser humano, ela fala da violência, sim, às criaturas criadas por Deus. E eu, como amo tanto essas criaturas que Deus criou, eu não podia deixar de trazer este texto para todos nós. Aqui está uma lição para todos os que têm poder de raciocínio. O tratamento cruel dispensado mesmo aos animais irracionais é ofensivo a Deus. Os frutos da divina graça serão revelados pelos homens, tanto pela maneira com que tratam os animais, como pelo serviço prestado na casa de Deus. O mesmo Deus que criou o ser humano também criou os animais. Esses foram feitos para oferecer conforto, felicidade, esses foram feitos para oferecer conforto e felicidade, bem como servir ao homem, sendo por ele controlados. Porém, por causa da sua superioridade, o homem não deveria causar sofrimento a eles, impondo-lhes dura punição e trabalho forçado. Todavia, alguns são tão insensíveis e indiferentes para com seus fiéis animais, como se eles não tivessem carne e nervo suscetíveis a tremer de dor. O Senhor Jesus tem dado especiais diretrizes com respeito à execução de atos de misericórdia para com seres humanos e animais irracionais. Embora a lei de Deus requeira supremo amor a Deus e amor imparcial para com o nosso semelhante,
Seus requerimentos de longo alcance também envolvem as criaturas inferiores, que não podem expressar em palavras sua vontade nem os seus sofrimentos. Quando o Espírito de Deus está no ser humano, este será levado a libertar do sofrimento em vez de causá-lo. Termino o culto desta manhã com palavras de alento para cada um de nós. A todos que sofrem tentações, ou mesmo que tenham sucumbido em qualquer área da violência, e mesmo que digam o que Paulo certa vez disse em Romanos 7,15: o que faço não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Mesmo que possamos dizer o mesmo que Paulo, a promessa de vitória em Deus, ela é animadora. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Verso que está em Romanos 8,31. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4,16. Pois no Senhor temos a redenção pelo seu sangue, temos a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Que assim seja na vida de cada um de nós. Amém. O que quero eu não faço, e o que faço eu não quero. É luta que eu travo dentro de mim. Conheço a verdade, mas nem sempre eu a vivo. Sozinho é impossível, mas eu ergo a voz. Vem, Senhor, quero eu não faço, o que faço eu não quero. Luta que eu travo dentro de mim. Meu viver, quero eu não faço, o que faço eu não quero. O que quero não faço, e o que faço eu não quero. É luta que eu travo dentro de mim. Conheço a verdade, mas nem sempre eu a vivo. Sozinho é impossível, mas eu ergo a voz. O que quero eu não faço, o que
faço eu não quero, luta que eu travo dentro de mim. Meu viver, Quero eu não faço o que faço eu não quero. Renovar. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem poderá me livrar? Quem poderá? O que quero eu não faço, e o que faço eu não quero. Luta que eu travo dentro de mim. Quero eu não faço, e o que faço eu não quero. Renovar. O que quero eu não faço, e o que faço eu não quero. Luta que eu travo dentro de mim. Quero eu não faço, e o que faço eu não quero. Renovar. 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 Para terminarmos os serviços desta manhã, vamos cantar o hino 197, Cristo tocou-me. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, gratos estamos, Senhor, por podermos ter o privilégio de estar hoje aqui na Tua casa.
Te pedimos, Senhor, nesta hora, que realmente venhas tocar o nosso coração, para que realmente a minha vida, Senhor, não leve sofrimento aos outros, mas para que as palavras que eu dirijo a alguém sejam palavras de ânimo e de conforto. Pai do céu, vem-nos ajudar, Pai, a ver se há algum pecado em nós, se há algum pecado em mim, e vem-nos ajudar, Senhor, a renunciar a esse pecado, Pai, para que quando Tu voltares, Senhor, possamos todos juntos estar na pátria celestial contigo. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.